Vamos falar agora no que dói no bolso, né, Guilherme Mendes? Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação de 2025 pela segunda semana consecutiva. A estimativa do mercado passou de 5,57 para uma grande redução. Agora é 5,55, né? 0,02%. Mesmo com a redução, a expectativa continua bem acima do teto da meta, que não foi dobrada, que é de 4,5% para 2020, que é de 4,5%. Para o ano que vem, 2026, a expectativa de inflação subiu de 4,50% para 4,51%. Em um evento na manhã de hoje, o presidente do Banco Central falou sobre uma alta na taxa de juros. Vamos ouvir. A gente está falando de uma taxa de juros real que namora ali com 2 dígitos e nós estamos falando de uma economia que está com a taxa de desemprego mais baixa da sua série histórica. Então é estranho você entender como é que uma economia segue apresentando níveis de dinamismo tão elevados com um nível de taxa de juros que para qualquer outro tipo de economia seria entendido como um patamar bastante restritivo, né? E aí, como eu tenho dito bastante, isso me parece sugerir que a fluidez dos canais de transmissão da política monetária no Brasil não funcionam como funcionam em alguns dos nossos pares ou em outras economias, o que tem historicamente demandado doses maiores do remédio para a gente poder fazer efeito. Eu acho que isso é um ponto bastante relevante, que a gente consiga, e não vai ser resolvido com bala de prata, como eu já comentei. A gente precisa iniciar com as reformas que são necessárias ser feitas para que a gente possa normalizar isso. Querido João Belutti, não se explica naturalmente porque o crescimento da economia se dá por uma intervenção artificial do governo, injetando dinheiro público e tentando, no passado, dar crédito barato. Eu estava ouvindo uma entrevista do saudoso, grande economista Milton Friedman, monetarista, dizendo o seguinte: os fundamentos básicos da economia são muito fáceis. Qualquer pessoa é capaz de entender. Você gasta menos do que você ganha, você gasta menos do que você arrecada e você terá superávit. Com o superávit, evidentemente, você consegue controlar os preços. Quando você tem déficit, a carência de produção, os produtos ficam mais caros, sobe a inflação. Então, como você vê essa questão? O governo quer consertar a economia sem cortar gastos? Como é que pode? Não, e dessa vez sem o tal boom de commodities que tanto ajudou o Lula historicamente, vamos lembrar, né? Dessa vez não tem. Agora, sim, todo o cenário está ruim para o Brasil. É importante também fazer um parênteses com relação ao Boletim Focus, que não só o Boletim Focus, como muitos analistas de mercado, assim, erram bastante, né? Se a gente for calibrar uma porcentagem, aí talvez seja uma das áreas em que as pessoas são menos cobradas pelas suas previsões que nunca se concretizam. Até porque, infelizmente, muitos analistas de mercado também orientam, né? Têm orientações, posições, e de alguma forma tem interesse no mercado financeiro também, então fica uma análise bastante prejudicada. Agora, veja, a inflação, o que está pegando é a inflação de alimentos, né, Capês? A gente vê, tudo está sob controle. O próprio Galípolo ali, que hoje é bem pouco cobrado pelo PT, lembra? Ele está seguindo a mesma política, mas ele não é cobrado mais pela Gleice, por mais ninguém. Parece que está tudo certo, sendo que ele mantém o que vinha fazendo o Campos Neto nesse Banco Central, que ele é, em teoria, independente, mas o governo acaba nomeando, aí ele pondo os seus principais... Ele até elevou a taxa de juros, né? Então, elevou a taxa de juros e não houve aquela cobrança que era feita diante do Campos Neto, que para essa linha do PT, o Campos Neto e o Bolsonaro destruiu tudo da história do Brasil e eles estão reconstruindo algo que eles estavam no poder antes. Me parece que a política do Banco Central é independente do governo, tem essa questão de aumento dos juros, os mercados mais voláteis, capital mais volátil está vindo para cá para ganhar em cima dos juros. Agora, uma hora essa conta desses títulos da dívida pública chega, né? E uma hora vai chegar e a gente já tem previsões de 2026, 2027, se não me engano, já não tem dinheiro para pagar a conta. O governo gastando mais. Então, assim, o buraco está aí à vista. Vamos ver como na eleição de 2026 vai ser entendido isso pela população. Ô, Palumbo, a questão é a seguinte: quando o governo ele começa a gastar mais do que ele arrecada, para cobrir esse déficit, ele precisa se endividar. Para ele se endividar, ele tem que vender os títulos dele. Ao vender os títulos, ele tem que subir a taxa de juros para torná-los mais atrativos. Por outro lado, na tentativa de equilibrar esse balanço, ele tem que aumentar muito a carga tributária.
e as empresas começam a sentir essa asfixia. Então, o governo, por enquanto, os índices de emprego estão se mantendo, mas a gente não sabe qual é o nível salarial desses empregos, que tipo de empregos são esses. Não adianta dizer apenas estatisticamente qual é esse índice. Estava vendo uma entrevista de uma economista americana, ela fala, estatística é uma coisa complicada. Você tem 4 pessoas num bar. De repente entra o Jeff Bezos, da Amazon. Estatisticamente, todos passaram a ganhar muito mais se você dividir por 5 o que ele ganha. Então, a questão da estatística, ela tem que ser medida, sentido com o que está acontecendo. Como você vê lá de Brasília e também daqui de São Paulo, que o senhor deputado caminha pelas ruas, está em contato com a população, como você sente essas duas realidades? O mundo de Nárnia em Brasília e o mundo real da população, principalmente a população de renda mais baixa, com a qual você convive tanto e procura dar apoio. É exatamente isso, né? A estatística depende muito de quem faz, né? Quem encomendou a estatística e de onde está saindo essa estatística, né? O que eu percebo aí andando pelas periferias é o que eu vi uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida, que estão dando garantia até para ovo. Como é que é? Garantia para ovo. Numa feira. Para quem duvida de mim, Jardim Peri é só ir numa feira. É feira popular, viu? Você que é político aí, não adianta ir com o seu sapato de 5, 6 mil reais não, porque você não vai andar bem lá não. Mete um sapato popularzão aí, vamos andar lá no meio da feira lá, que você vai ver que tem uma barraquinha ali, logo no começo, que se oferece garantia para os ovos. Então, se quebrar o ovo, o comerciante está numa situação tão difícil que ele está oferecendo garantia. Não adianta. Se você ganha 10 e gasta 20, é lógico que você vai quebrar. Qualquer um tem condição de fazer essa conta. Até meu filho de 12 anos, que recebe a mesadinha dele lá. Fala, filho, se você ganha 50 conto de mesada, você gastar 70, filho, você vai ficar endividado. É assim que funciona a vida. Agora, o governo não. O governo é dinheiro público. Vamos gastar à vontade. Não tem problema, não. E você começa a dar o exemplo de cima, com as pequenas coisas, com o exemplo que vem lá de cima. Isso eu aprendi com os meus pais lá em Ribeirão Preto. Não adianta você ficar falando um monte de regras se você não pratica aquilo que você fala. Então, que se corte na própria pele. Mas o governo não vai fazer. Já estamos no 3º ano do mandato, o ano que vem tem eleição. Ele não vai fazer isso. E o que vai acontecer? O Brasil vai se afundar cada vez mais. Minha querida Ana Beatriz Hirsch, nós temos aqui, diferentemente do primeiro mandato do presidente Lula, nós temos um cenário internacional não tão favorável. E o Bellucci colocou isso também. O mercado de commodities já não está do mesmo modo e a tendência da globalização está se revertendo para um nacionalismo, ou seja, os países vivendo dentro de suas próprias realidades e com economias com grande protecionismo. Como enfrentar essa situação? Você vê a popularidade do governo caindo, significa o quê? Uma falta de percepção de um plano econômico, de uma estratégia para sair da crise? Capês, veja, eu falei até durante o programa sobre a minha opinião a respeito da falta de autorresponsabilidade do governo, né? Veja que sempre existe uma justificativa com base em fatores externos. Então, dessa vez, a economia ela vai muito mal e é um fato incontroverso, muito embora existam, sim, indicadores positivos, mas eu concordo com você que a gente precisa avaliar qualitativamente aqueles dados que estão sendo colocados. Então, a gente vive um momento em que não dá para... O governo ele não consegue se apoiar nesses fatores externos, então a coisa desandou e ele usa como justificativa esses mesmos fatores externos, como se não houvesse nada que o próprio governo pudesse fazer para melhorar a situação ou para pelo menos reduzir os prejuízos que a população está sendo submetida. E é neste aspecto que parece que me falta essa questão da autorresponsabilização. É evidente que a gente tem uma transformação do mundo. Essa questão a gente viveu um momento muito globalizado, agora a gente vê um fechamento dos países, então a gente precisa também se adaptar a essa realidade. Eu acho que o Brasil ele tem que seguir a linha que ele sempre seguiu de manter as portas abertas com a maior quantidade de países possíveis, tem que tentar fazer negócio com a maior quantidade de países possíveis, mas diante dessas novas circunstâncias, precisa haver esse ajuste, e esse ajuste, nesse momento, diz respeito a algo interno, que é o corte de gastos. E a gente não vê, em lugar nenhum, ser falado sobre corte de gastos. É isso que incomoda tanto a população.